Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. Muitas foram as aventuras até aqui no Origens. Você acompanhou a minha ida até as cataratas do Iguaçu. Viu de perto a beleza do cartão postal brasileiro, o Rio de Janeiro. Viu até voo de avião e salto de paraquedas. Tudo para entender melhor o que os nossos cientistas têm nos explicado. Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora, e tenho me aventurado para conhecer mais sobre as nossas origens. E por mais que eu tenha me deparado com visões incríveis e grandiosas, uma em particular me chama a atenção. No meio das folhas, um pequeno ser, conhecido de todos, pode ser um importante ponto de debate entre evolução e criação. Um simples processo de deixar de ser lagarta para se tornar uma borboleta pode conter dezenas ou até centenas de informações sobre a vida no planeta. Por isso eu quero saber: pode o processo de metamorfose ser fruto de um criador e não um processo de seleção natural? E hoje? Vai escorregando. Aí, tá vendo? De um outro Ela jeito, quis. né? Eu vou visitar o maior borboletário do Brasil. Como é que passa desse ponto Enorme. a esse negocinho aqui pequenininho, que quem não conhecer parece uma folha só? Conhecer mais do processo de metamorfose. Quando você olha a lagarta da borboleta, a pupa e o inseto adulto, eles são completamente diferentes. E a relação dele com estudos sobre a origem da vida. Toda essa sinalização bioquímica, todas essas etapas fisiológicas são extremamente organizadas, né, determinadas. Isso e muito mais daqui a 30 segundos no Origens. Em meio à natureza e animais enormes, um pequeno inseto se destaca. Claro, não é pelo tamanho e muito menos pela força, e sim pela sua beleza. São mais de 2.000 espécies de borboletas e cada uma com suas particularidades. No entanto, esse inseto, que até tem a simpatia de boa parte das pessoas, é fruto de uma metamorfose de um outro. Não tão assim desejado por muita gente. Eu estou falando da lagarta. Então a lagarta, ela vai nascer, eclodir a partir de um ovo e vai se alimentar. É a fase que ela cresce muito. Tem lagartas que crescem até 100 vezes durante essa fase. Então ela vai comer sem parar, o metabolismo extremamente acelerado. Durante esse crescimento, ela vai sofrendo trocas. Ela vai crescendo. E é interessante porque cada troca dessa, ela tem um exoesqueleto, então ela infla, né? O exoesqueleto se forma e depois ela desinfla, permitindo que ela cresça até ocupar aquele espaço do exoesqueleto para a próxima troca. Ela vai crescendo. Depois nós temos a pupa, e daí ela vai sofrer o processo de metamorfose.
Quando nós vemos uma borboleta, uma mariposa e comparamos com uma lagarta, nós vemos que as estruturas corporais são bem distintas. É realmente curioso como uma lagarta vem se tornar uma borboleta. E é realmente curioso também que você até nem imagina todo esse processo lá no quintal da casa ou em algum parque. Mas sabe o que é realmente surpreendente? Que existe uma espécie de viveiro de borboletas. Aqui em São Paulo está o borboletário e eu vou conhecer esse lugar e eu quero que você acompanhe também, porque vamos acompanhar de perto todo esse processo de metamorfose. Vamos? Assim que começou o passeio, gente, vocês têm que ver, já estou vendo várias borboletas aqui, olha aqui. E ainda vai ter muito mais, viu? Camila, o que é um borboletário para a pessoa que nunca ouviu falar? Um borboletário é um espaço, né, onde a gente tem a criação de borboletas, né, onde a gente proporciona para o visitante um contato mais próximo com esse tipo de animal, né. E aqui no borboletário, além dessa experiência com as borboletas aqui dentro, que é possível o visitante estar pegando na mão, inclusive, né, respeitando os limites da natureza. Claro. Principalmente as crianças que adoram também ter essa experiência. Exatamente. E a gente também tem um laboratório onde a gente cuida dos ovinhos, né, e cuida das lagartas também, porque aqui no espaço do borboletário não ficam os ovinhos nem as lagartas. A gente recolhe daqui, leva para o laboratório e elas são criadas lá. Quando elas viram borboletas, a gente solta aqui dentro. E não tem jeito. As borboletas são a atração principal do borboletário que, como a Camila disse, conta com um laboratório só para cuidar das lagartas, que apesar de não chamarem atenção pela beleza, são elas que no futuro vão passar por esse processo de metamorfose e virar borboletas. Fisiologicamente, a lagarta é um ser que está em crescimento, né, e está se alimentando. O objetivo dela é se alimentar e acumular energia para depois realizar essa metamorfose. Então o metabolismo dela é extremamente acelerado em termos fisiológicos, ela está comendo, crescendo, acumulando energia para, como se ela estivesse investindo uma mudança que irá acontecer a posteriori. A metamorfose começa com uma destruição completa da lagarta. Dentro da crisálida, membros de órgãos da lagarta são digeridas e processadas. É como se houvesse uma reciclagem da lagarta, que a partir de uma sopa vão ser construídas estruturas adultas. Entre elas, as asas das borboletas. É um processo silencioso, sem plateia, mas perfeitamente orquestrado. E que se inicia lá atrás com a lagarta. Agora estamos no laboratório, um lugar onde a gente queria ver. E, aliás, estamos vendo aí as pessoas trabalhando com um monte de lagartas. Meu Deus, assim como aquela que você está com a mão. Exatamente. Demais. Exatamente. Aqui a gente tem as lagartas, elas estão em potes, se alimentando da sua folha específica, né? E todos os dias esses potes, as folhas são trocadas, né? O pote é limpo e são colocadas folhas novas para elas continuarem se alimentando. Aliás, ela está trocando aí as folhas, né? Exato. Meu Deus, tem um monte de buracos em todas as folhas. Exatamente, isso é feito todos os dias. Faz parte da rotina da lagarta. Deixa eu ver, Exatamente. será que eu consigo? Consegue, ela é super boazinha. Você vai sentir levemente as patinhas dela que estão na frente, que são as patas verdadeiras, que ela tem 6, né? 3 pares, aliás. E atrás, você vai sentir como se fossem umas ventosinhas, né? Que são as patas falsas, as patinhas falsas que chamam, né?
É só de decoração, então. Exato. É para ela se grudar. Você vai sentir grudando, ó. É verdade. Olha, a sensação realmente é como um bichinho simplesmente andando, só que a parte mais legal é essa aqui que gruda. Depois de quanto tempo ela vira uma borboleta? Isso depende do tipo de borboleta, de mariposa, varia um pouco, mas como eu disse, esse período é mais prolongado, às vezes alguns meses, e a fase da borboleta, alguns dias, isso varia também de acordo com a estação do ano, né, mas a fase mais longa geralmente é da lagarta, a fase da borboleta, depois que ela sai, né, é mais curta e ela se reproduz e morre posteriormente. Agora, o que chama poderosamente minha atenção também, do tamanho da lagarta, depois vem a pupa. E a pupa é minúscula, né, comparado com... você até tinha uma ali. Exatamente, tem uma aqui. Dá para pegar? Bem de levezinho, que ela é bem sensível. Como é que passa desse ponto Enorme. a esse negocinho aqui pequenininho, que quem não conhecer parece uma folha só. Exato. Aí começa o processo de metamorfose, né? Quando ela tá pronta, né, para o processo de Se metamorfose. mexe, Se mexe, sentiu? se mexe e é geladinho. Gelado? É. Então, tem muita coisa acontecendo aqui dentro. Tem muita atividade aí dentro, né? Porque ela começa a meio que não se derreter, mas ela começa a se desfazer por dentro, né? E aí fica como se fosse uma sopinha. Aí ela começa a tirar a pelezinha dela de lagarta e ela começa a empurrar, né? Porque ela vai estar penduradinha assim, ela começa a empurrar, fazer assim. De roupa. Exatamente, até a gente chegar nisso aqui, né? Tá vendo até o restinho dela, da pele dela aqui em cima da pupa. Certo. E aí a metamorfose acontece dentro Aqui. da pupa. E mesmo sem poderem chegar dentro do casulo da lagarta, tem muita coisa ainda que eu quero descobrir sobre a metamorfose. Ainda hoje, vamos ver como a borboleta gera um enorme debate sobre as origens. Essas complexidades moleculares que que são meio difíceis de serem explicadas pela teoria da evolução. Eu vou conhecer de perto algumas espécies de borboletas. Olha, o que ela tá jogando aqui? Então, e aí quando ela sai da pupa, ela tira, né, um pouco do líquido que tinha em excesso no abdômen dela, né? Como se fosse fazendo xixi. É tipo isso. O Origens volta logo depois do intervalo. Antes do intervalo, eu estava em um borboletário. Deixa eu ver. Exatamente. Será que eu consigo? Consegue, ela é super boazinha. Conversei com um especialista sobre a metamorfose da borboleta e vi um pouco disso na prática. Como é que passa desse ponto Enorme. a esse negocinho aqui pequenininho, que quem não conhecer parece uma folha só. E agora? Eu quero descobrir o que a metamorfose pode nos ensinar sobre teorias que explicam a origem da vida e o seu desenvolvimento. E para isso, eu estou no Borboletário de São Paulo. Como vocês fazem para manter e cuidar delas, né? Porque muitas pessoas até devem estar se perguntando como que eu faço para cuidar de uma borboleta, né? Para manter, para cuidar, para, sei lá, vocês receberem novas talvez. Sim, perfeito. Bom, aqui dentro, elas, como borboletas, a gente não precisa cuidar muito, não. Elas se viram bem sozinhas, né? É só mantendo as flores, né, daqui da região. E a gente coloca umas frutinhas também para elas, umas frutinhas que ficam um pouquinho apodrecidas, que elas gostam de tomar a aguinha que sai dessas frutinhas, né? Então aqui dentro é mais basicamente manter sem alguns outros insetos também que se alimentam de borboletas
e com bastante flor para elas. Aliás, eu já ia te perguntar, porque se elas se viram, a gente que poderia até contaminar elas, né? Como eu vi alguns sinais ali da gente não chegar perto se tiver alguns produtos químicos, né? Exatamente, principalmente protetor solar, repelente, né? Ou até com bactérias, colocando a mão nos locais que elas se alimentam, né? Corre esse risco delas se contaminarem. E as borboletas também, né? Enquanto borboletas, elas ficam por aqui. Mas quando elas botam os ovinhos, a gente recolhe eles, leva para o laboratório. E quando nasce a lagartinha, a gente alimenta a lagartinha, né? Com a folha apropriada e com todos os cuidados apropriados até que ela vire a borboleta. Doutora, como ocorre o processo de metamorfose da borboleta? Então, a metamorfose é um processo que acontece em vários animais. Os mais conhecidos são os insetos, né? E as borboletas, como elas são mais visíveis, a gente acaba vendo mais elas. Mas ela também acontece em outros insetos, como os besouros, por exemplo. Quando você olha a lagarta da borboleta, a pupa e o inseto adulto, eles são completamente diferentes, né? E se a gente, de repente, não visse esse processo acontecendo de transformação, você poderia até pensar que são espécies diferentes, mas é a mesma espécie em momentos de vida diferentes. Isso acontece também em metamorfose em animais marinhos, como, por exemplo, os crustáceos, os camarões passam por várias fases de larvas até chegar em espécie adulta. E teve casos de animais que são menos conhecidos, por exemplo, alguns hidrozoários, que são aí parentes das águas-vivas aí, e das anêmonas, medusas. Teve alguns casos desses animais, eles têm um ciclo de vida também que eles têm uma fase de medusa e uma fase chamada de pólipo. O pólipo pareceria com a anêmona, enquanto que a medusa pareceria mais, parece uma água-viva, né? Então, as medusas reproduzem e vão produzir o embrião que vai dar origem a uma colônia de pólipos que depois vai produzir medusas e assim por diante. E no passado, em alguns desses casos, desses ciclos de vida, a medusa foi classificada como uma espécie e a colônia de pólipos como outra, porque não sabiam que os dois estavam juntos no processo. Hoje já se sabe que é uma mesma espécie. Então a gente vê que esses processos de metamorfose são realmente incríveis, eles transformam uma forma de vida de um animal em outra forma completamente diferente dele. Como se fossem rearranjados. Alguns órgãos delas se desmancham, como a gente poderia dizer. Durante esse processo de metamorfose também vão surgir as asas, que só existem no inseto adulto, e também o aparelho reprodutor masculino e feminino. Só os adultos conseguem se reproduzir, as formas jovens não conseguem. Esse processo é um processo muito complexo, é um processo difícil de ser explicado, mas ele envolve hormônios que são produzidos dentro desses insetos e que vão ativar e desativar genes. Então, o que acontece? As células têm uma coleção completa de genes, todas as células do organismo têm essa mesma coleção de genes. Mas, de forma geral, em uma determinada forma de célula ou em uma determinada fase de vida, só alguns genes funcionam. Então, no caso, por exemplo, da borboleta, alguns genes vão funcionar apenas quando ela é lagarta, outros vão funcionar quando ela está na fase de pupa, outros funcionam apenas no adulto. Então, é um processo bem complexo de regulação gênica, no qual a gente poderia comparar com o interruptor, por exemplo. O interruptor, você liga e desliga a luz. Os genes nos seres vivos, principalmente nos seres mais complexos, eles têm um mecanismo também para serem ligados e desligados. E algumas vezes os hormônios fazem isso. Os hormônios vão ligar e desligar esses genes. Então, eles vão fazer com que um gene pare de funcionar e outro gene comece a funcionar. Olha só, você está aqui com uma... Qual é que é o nome? É o olho de coruja, ou acáligo, né? Por conta das cores desse lado, né? Exatamente, que é uma forma de camuflagem dessa borboleta, né? Ela simula uma coruja, né? Para assustar os predadores. E se você observar bem, ela tem outras formas também de animais aqui que você pode estar reconhecendo. Por exemplo, aqui na pontinha parece uma serpente. Verdade. Né? E também tem as cores da onça pintada, então ela tem essa estratégia de proteção, né? Fica bem camuflada mesmo nas folhas, porque parece até uma folha seca. É, uma folha seca. Ou exatamente. Um pauzinho de
Exatamente, até por isso mesmo que ela é tão calminha, né? Ela fica bem paradinha. Quando você chega perto, ela abre as asas. Nessa época do ano, vocês têm ela só, praticamente, né? Em maior número, sim. Por conta do... Entendi. que a natureza, ela ensina a gente a ter muita paciência, né? Isso é verdade. Vai escorregando. Aí. Tá Ela vendo? quis vir de um outro Ela jeito, quis. né? Melhor assim, ela falou. Sim, Quando ela abre as asas é que mostra aquela cor linda dela. exatamente. Aquela cor viva, azul, né? Olha, o que ela tá jogando aqui? Então, ela provavelmente saiu recentemente da pupa, né? E aí quando ela sai da pupa, ela exala, ela tira, né, um pouco do líquido que tinha em excesso no abdômen dela, né? Como se fosse fazendo xixi. É tipo isso. Tipo isso. Engraçado. E aqui dá pra ver, né? Você falou de uma forma tão nice, tão... Aqui dá pra ver na boquinha dela, você tá vendo ali é a boquinha dela, essa trombinha que fica enroladinho. Bem enroladinha. Exato, chama espirotrombo inclusive, por conta do que parece a tromba de um elefante, e espiro porque ela é enroladinha. Detalhes tão pequenos para serem vistos, mas grande é a complexidade por trás da metamorfose da borboleta, que parece ainda intrigar cientistas. Então, para a teoria da evolução, toda informação genética surgiu através de mutação, né, e os genes foram selecionados por seleção natural. Então, essas funções complexas dos genes teriam acontecido dessa forma, mutação e seleção. O problema é que é difícil a gente imaginar a origem de um gene com uma informação genética. Isso daí já dá pano para manga você tentar explicar como que um gene com uma informação genética poderia ter surgido. Agora, imaginar que esse gene teria também, além desse gene ter evoluído, você teria que ter evoluído também um gene regulador, que iria regular esse gene, fazer esse gene funcionar no momento correto, na hora correta, é mais difícil ainda de você explicar. Então, são realmente essas complexidades moleculares que tornam, que são meio difíceis de serem explicadas pela teoria da evolução. A partir do momento que o ovo eclode, a lagarta sai, ela sabe que ela tem que se alimentar de forma urgente, ela não para de se alimentar. Existem sinais fisiológicos que mostram para ela, agora é o tempo de você procurar um lugar seguro e agora vai correr metamorfose. Então, toda essa sinalização bioquímica, todas essas etapas fisiológicas são extremamente organizadas, né, determinadas, para que o indivíduo adulto surja e tenha uma viabilidade posterior. Então, de onde vêm esses sinais, né? Como isso surgiu ao longo do tempo? Será que foi por processos aleatórios? Será que foi por tentativa e erro? Como a gente explicar, né, essas etapas ajustadas, né, e depois no final nós temos um ser totalmente diferente daquele que saiu de um ovinho inicialmente. Então é um processo fantástico, né? Quando você fala de um criador, né, de um planejador que planejou essas estruturas complexas, eu acho que fica mais fácil de você entender a origem dessas estruturas tão complexas. Então, o planejador que criou já esses seres com esses genes já funcionando da maneira que eles deveriam ser, caprichou, né? Caprichou nessa formação, né, nessa criação desses seres. Eu acho que realmente é uma forma mais lógica, mais fácil de você entender do que num processo de milhões de anos aí, que dependa de eventos como mutação, seleção, que são eventos bem difíceis para explicar a origem da informação genética e a origem dessas estruturas tão complexas e desses mecanismos tão complexos como a metamorfose dos insetos, por exemplo. Como seres humanos, temos a capacidade de investigar o mundo e descobrir as causas para as coisas serem como elas são. Seria a metamorfose prova de um processo cego e sem direção? Ou fruto do planejamento de uma mente superior? O que você me diz?